Olá, eu sou Larissa Nunes, da 3M8, e eu vim falar um pouquinho sobre a biografia de Milton Santos. Milton Almeida dos Santos foi um geógrafo brasileiro graduado em Direito. Milton destacou-se por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de urbanização do Terceiro Mundo. Foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrido na década de 70. Também se destacou por seus trabalhos sobre a globalização nos anos 90. A obra de Milton Santos caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista e seus pressupostos teóricos dominantes na geografia do seu tempo. Milton nasceu no município baiano de Brota de Macaúbas, em 3 de maio de 26. Ainda criança, migrou com sua família para outras cidades baianas, como Ubaitaba, Alcaçoba e, posteriormente, Salvador. Em Alcaçoba, com seus pais e avós maternos, todos eram professores primários, ele foi alfabetizado e aprendeu álgebra e a falar francês. Aos 13 anos, Milton dava aula de matemática no ginásio em que estudava, o Instituto Baiano de Ensino. Aos 15, passou a lecionar geografia e aos 18 prestou vestibular para direito na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Enquanto estudante secundário e universitário, marcou presença na militância política de esquerda. Formado em Direito, não deixou de se interessar pela geografia, tanto que fez concurso para professor catedrático no Colégio Municipal de Ilhéus. Além do magistério, desenvolveu atividades jornalísticas em Ilhéus, estreitando suas amizades com políticos de esquerda. Nesta época, escreveu o livro Zona do Cacau, posteriormente incluído na coleção basiliana, já com influência da escola francesa do pós-guerra, a qual inicialmente era voltada para a geomorfologia e os aspectos climáticos, passando depois a buscar, gradualmente, uma apreensão global do meio físico natural, incorporando também aspectos demográficos e a dimensão econômica nas relações cidade-campo. Entre 1956 e 1958, Milton conclui seu doutorado na Universidade de Estrasburgo. Ao regressar ao Brasil, criou o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais, mantendo o intercâmbio com os mestres franceses. Após seu doutorado, teve presença marcante na vida acadêmica, em atividades jornalísticas e políticas de Salvador. Em 1961, viaja a Cuba, na qualidade do editor do jornal à tarde, com a comitiva de Jânio Quadros, então eleito presidente da República. Logo após ser empossado, Jânio convida para ser subchefe na Casa Civil na Bahia, cargo que exerceu durante o curto mandato do presidente. Em 1963, o governador da Bahia, Lomanto Júnior, nomeou o presidente da Comissão de Planejamento Econômico, CPE, cargo que ele deixou em 1964. Enquanto exerceu esse cargo, Milton Santos tratou de temas de política econômica e planejamento regional, a partir de uma perspectiva científica, sem, no entanto, negligenciar seu trabalho no Laboratório de Geomorfologia nos estudos regionais. A existência de verdadeiro espaço derivados do países do terceiro mundo. Esses espaços seriam aqueles onde os processos de modernização e transformação regionais estão diretamente relacionados a determinações externas, a uma vontade longínqua. Segue-se que tanto a formação quanto as transformações das estruturas territoriais para o trabalho, sobretudo aquelas que aparecem como as mais dinâmicas no interior do território nacional de países pobres,
São geralmente portadoras de razões externas e não se orientam, portanto, o atendimento das necessidades internas ou para soluções dos problemas internos. Suas ideias de globalização foram esboçadas antes que este conceito se generalizasse, e ele advertia para a possibilidade do fim da cultura como produção original do conhecimento. Por uma outra globalização, livro escrito 2 anos antes da sua morte, é referência hoje em cursos de graduação e pós-graduação em universidades brasileiras e traz uma abordagem crítica sobre o processo de globalização capitalista, ao qual corresponde, segundo o geógrafo, a produção de novos totalitarismos e o pensamento único, que transforma o consumo único em ideologia e os cidadãos em meros consumidores, massificando e padronizando a cultura e concentrando a cultura nas mãos de poucos. Porém, segundo Maria da Conceição Tavares, o otimismo do grande geógrafo reaparece quando ele se refere às cidades como espaço de liberdade para a cultura popular, em oposição à cultura mediática de massas, e como o espaço de solidariedade na luta dos de baixo contra a escassez produzida pelos de cima. A obra de Milton Santos é inovadora e grandiosa ao abordar o conceito de espaço, de território onde todos se encontram. O espaço, com as novas tecnologias, adquiriu novas características para se tornar um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. As velhas noções de centro e periferia já não se aplicam, pois o centro poderá estar situado a milhares de quilômetros de distância e a periferia poderá abranger o planeta inteiro. Daí a correlação entre espaço e globalização, que sempre foi perseguida pelos detentores do poder político e econômico, mas só se tornou possível com o processo tecnológico. Para contrapor-se à realidade de um mundo movido por forças poderosas e cegas, impõe-se, para Milton, a força do lugar. Por sua dimensão humana, anularia os efeitos perversos da globalização. Essas ideias são expostas principalmente na sua obra A Natureza do Espaço, em 2002. As cidades nos países subdesenvolvidos, 1965. Por uma geografia nova, 1978. O trabalho do geógrafo no terceiro mundo, 1978. Economia espacial, críticas e alternativas, 1979. A urbanização desigual, 1980. Pensando o espaço do homem, 1982. O espaço e o método, 1985. O espaço do cidadão, 1987. Metamorfoses do espaço habitado, 1988. A urbanização brasileira, 1993. Por uma economia política da cidade, 1994. Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal, ano 2000.